A Olimpíada Universitária da UFO foi criada em 1965 por um grupo de estudantes que queriam competir e praticar esportes durante a graduação e também envolver e integrar toda a comunidade. Na época, a competição envolvia a maioria das faculdades de Uberlândia, inclusive as particulares, e a primeira campeã da classificação geral foi a Faculdade de Direito. A Olimpíada Universitária já teve o nome de Unijogos e alguns anos atrás movimentava a cidade toda, em uma época em que Uberlândia era bem menor. Mas as coisas não eram fáceis. Tinha dificuldades como a falta de patrocínio para sua realização e também falta de local adequado para competir. As condições só melhoraram quando a UFO começou a oferecer ajuda financeira. Mesmo assim, em alguns anos a Olimpíada não foi realizada, mas em 2009 ela começou no formato em que é hoje, realizada pela Divisão de Esporte e Lazer Universitário, a DIESO. Eu entrei na UFO em Educação Física em 2004. Me formei em 2008. Em setembro de 2008, eu tomei posse como servidor, já lotado na divisão de esportes. Eu entrei na UFO no final de 2012, estava numa greve, então foi bem em novembrozinho, e eu formei em julho de 2017. Eu entrei na UFO depois de uma greve de 6 meses e fiquei até 2011 para jogar Olimpíadas. 5 anos e meio que eu fiquei na UFO, né? Nesses 5 anos e meio teve um ano só que não teve Olimpíada, em todas as outras 4 eu participei. Naquela época se tinha pouquíssimo investimento em esporte universitário. Nós ficamos um tempo sem Olimpíada Universitária, quase 8 anos, de 8 a 10 anos. A minha graduação não teve Olimpíada Universitária, teve no meu último ano que era Unijogos, que era outro formato. Aí em 2007 começou o movimento, porque surgiu a história que tinha verba para fazer Olimpíadas e que não ia fazer Olimpíadas e o dinheiro ia voltar. Então a gente ficou sabendo, começou a se organizar, DA, DCE, o que tinha de político, né, no meio universitário. Eu acredito que tenha sido uma mudança uma insistência também da gestão na época. A Isilda era muito batalhadora, a gente aprendia muito com ela. Então ela plantou a sementinha no Unijogos e com isso cresceu. A gente fez, para ter Unijogos, a gente fez manifestação na reitoria e hoje eu estou na reitoria. Então, eu acho que foi isso. A luta dos alunos também ajudou muito para isso, sabe? De insistir, de cobrar, de ter algo para o esporte. Ficou muitos anos sem. Juntamos Educação Física, Engenharia, Medicina. Acho que foi o único momento que juntou essas atléticas. Algumas da história, o pessoal que ficou sabendo. Fomos para a reitoria, que na época era na Fernando Vilela. Fechamos a Fernando Vilela. Estava chovendo. Eles acharam que a gente não ia aguentar muito tempo, ficamos horas. Aí eles viram que realmente a gente não ia desistir, chamou uma comissão, alguns representantes dos cursos, para conversar. E conseguiu ter Unijogos. Acho que isso envolve muita coisa, muitos sentimentos, muita gente que acaba se conhecendo e se unificando em prol de um bem maior. Que eu acho que o esporte da UFO, e isso só se dá pela união que as atléticas têm, hoje ele é muito bem visto no nível nacional. Então a UFO sempre é uma universidade benquista dentro do meio esportivo e eu vejo isso só dando certo através do movimento e do engajamento das atléticas durante a vida universitária. Antes a gente não tinha tantas atléticas, tantos times, era uma coisa menor, então era natural que fosse um negócio mais próximo, né? Porém, hoje a UFO acho que quase dobrou o número de alunos desde 2007, quando eu entrei, né? Então é natural que as coisas mudem, profissionalizem. Em 2008 mudou a gestão, foi eleição, não teve. Aí em 2009 começou a nova era das Olimpíadas. Foi assim, pra gente foi muito bom porque não tinha. Então a gente teve o gostinho do Unijogos,
mas não sabia direito o que era. A gente queria era jogar. Afinal foi no TC, teve toda aquela coisa de juntar todo mundo no TC, um jogo atrás do outro, e bateria, e teve show. Foi assim, pra gente que não conhecia, nunca tinha visto, foi a melhor coisa que tinha. E não ganhamos por causa de um WO triste da peteca. Bom, essa camiseta aqui é que eu estou vestindo foi o uniforme que a gente usou em 2009, que inclusive esse é o troféu de 2009, foi quando a gente nem esperava que ia ganhar as Olimpíadas, a gente achava que ia dar Educa, porque era o que sempre acontecia. E aí no último dia a gente fez as contas e o caramba, a gente pode ganhar, ganhamos uns jogos, aí foi aquele êxtase, né? Somos muito privilegiados, principalmente pela estrutura. Em 2015 teve o JUBES aqui em Uberlândia, que é os Jogos Universitários Brasileiros, então é a etapa nacional dos Jogos Universitários. Todos os atletas, comissão técnica, arbitragem, falavam, nossa, vocês têm um campus que não é em qualquer lugar do Brasil que tem. Então, acho que cada tempo tem as suas necessidades e o pessoal de hoje eles estão lutando muito para fazer isso não acabar. A realização da Olimpíada é o maior evento que integra todos os campi da UFO e eu acredito que só o esporte faz isso. Desde as crianças até as pessoas mais velhas, ele consegue transformar de alguma forma para um lado positivo, mais humano, e isso faz com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida de um modo geral. É bem diferente do que a gente vê fora, porque é uma coisa que não é tão tradicional, só sabe do esporte universitário quem vive o esporte universitário. Em 2009 eram cursos isolados, algumas atléticas desorganizadas, então esses 10 anos de evento fez que hoje a gente tenha um evento de excelência, né? Um evento muito bem organizado. Eu tenho, claro, amigos da minha sala que entraram comigo, porém eu tenho diversos outros grandes amigos que são de outros cursos ou nem da engenharia em si, sabe? São de qualquer outro lugar da UFO que se não fosse com o esporte, tanto no rugby quanto nesse movimento atléticas, eu não conheceria. Disciplina, fair play, integração. Lógico que tem a rivalidade, todo mundo quer ganhar, óbvio, mas na maioria das vezes tem a integração, que eu acho que é um dos principais pilares do esporte. É lembrar sempre que o esporte ele vem para contribuir e para melhorar a vida de todo mundo, e acho que isso tem que ser o foco, sempre, em qualquer ambiente que seja, independente do clubismo. O foco tem que ser sempre o bem maior que o esporte traz. A gente não pode perder o que a gente conquistou nesses últimos 10 anos, então acho que é importante sempre cobrar, porque pode ser que quando a gente aposentar ou daqui a alguns anos, mude o formato, muda o interesse dos dirigentes das atléticas, entendeu? Acho que eles têm que lutar pelo que a UFO tem.